O que acontece quando alguém acredita que enxerga tudo, mas ignora exatamente aquilo que o destrói por dentro? E se o maior poder de um narcisista não estivesse na manipulação, no charme ou no controle, mas naquilo que ele jamais consegue ver em si mesmo? Carl Jung advertia que o inconsciente sempre cobra o preço daquilo que é negado, e talvez seja aí que more a fenda silenciosa onde toda a grandiosidade começa a ruir. Existe um ponto invisível, uma sombra específica, que o narcisista protege com mais força do que qualquer máscara social. Não é fraqueza comum, nem medo óbvio. É algo mais profundo, mais arquetípico. Quanto mais ele foge desse ponto, mais constrói personagens, narrativas e jogos psicológicos para se manter no controle. Mas Jung já dizia, aquilo que não é trazido à consciência se manifesta como destino, e esse destino costuma ser implacável. É aqui que surge uma figura que não confronta, não ataca, não compete. Alguém que não entra no jogo, e exatamente por isso desmonta o tabuleiro inteiro. O arquétipo Heyoka não reage como o narcisista espera. Ele reflete sem atacar, expõe sem acusar, devolve o espelho sem quebrá-lo. E nesse silêncio simbólico, algo começa a acontecer dentro da psique sombria, que nunca foi treinada para lidar com o vazio. A tríade sombria prospera no previsível, no medo alheio, na necessidade de validação. Mas o Heyoka atua em outra camada, quase invisível. Ele toca diretamente no inconsciente do outro, onde as defesas não são ensaiadas. Jung falava do colapso da persona quando o self é forçado a se olhar sem filtros. É nesse instante que o narcisista sente algo que nunca sentiu: desorientação. Não por perder poder, mas por não saber mais quem é. E talvez a pergunta mais inquietante seja esta: e se o verdadeiro trunfo nunca foi confrontar o narcisista, mas fazê-lo encarar aquilo que ele passou a vida inteira evitando? Algo tão simples, tão sutil, que passa despercebido, até que seja tarde demais para sustentar a ilusão. Porque quando o ponto cego é tocado, a sombra não grita, ela cai em silêncio. E é exatamente esse silêncio que guarda o segredo que poucos estão preparados para compreender. Há um instante quase imperceptível em que o narcisista sente que algo não encaixa, como um ruído baixo demais para ser ouvido conscientemente. Ele segue falando, controlando, seduzindo, dominando narrativas, mas por dentro algo começa a ranger. Jung chamaria isso de o chamado da sombra, aquele sussurro interno que anuncia que a persona está prestes a encontrar um limite que não pode ultrapassar sem se despedaçar. O ponto cego não nasce do acaso. Ele é construído ao longo de uma vida inteira de negação emocional. Tudo aquilo que foi rejeitado na infância, tudo o que não pôde ser sentido, tudo o que ameaçava a imagem idealizada foi empurrado para o porão psíquico. Ali não desapareceu, apenas aguardou. Porque no inconsciente nada morre, apenas se transforma em força latente. O narcisista não teme o confronto direto. Ele teme o espelho que não reage como esperado. Ele teme aquilo que não se dobra, que não se assusta, que não implora. Jung afirmava que o ego inflado depende do olhar do outro para existir. Quando esse olhar se torna neutro, silencioso, estranho, o chão começa a ceder sob os pés de quem sempre acreditou estar acima. É nesse espaço que o Heyoka começa a agir sem agir. Não como estratégia, mas como estado de presença. Ele não entra no jogo da validação nem da oposição. Ele não oferece aplauso nem resistência. Apenas permanece. E essa permanência cria um vazio que o narcisista não sabe habitar. O silêncio começa a falar mais alto do que qualquer ataque. Há algo profundamente desestabilizador em não ser lido, em não ser previsto. A tríade sombria se alimenta da previsibilidade emocional do outro. Medo, culpa, admiração, raiva, tudo isso é combustível. Mas quando nada disso aparece, quando a reação esperada não vem, surge uma pergunta interna que ecoa como um abismo. Quem eu sou se não consigo provocar nada? Jung dizia que o encontro com o self verdadeiro é sempre uma experiência de morte simbólica. Para o narcisista, essa morte é insuportável, porque ela dissolve a narrativa que sustenta sua identidade.
O Heyoka, ao não reforçar essa narrativa, toca exatamente nesse ponto. Não com violência, mas com ausência. Não com acusações, mas com um espelho que não distorce nem embeleza. O mais perturbador é que esse processo não parece dramático por fora. Não há explosões visíveis, nem confrontos épicos. Tudo acontece em camadas internas. O narcisista começa a se sentir inquieto, irritado, sem motivo, desconectado da própria eficácia. Aquilo que antes funcionava, deixa de funcionar. As palavras perdem impacto. Os gestos não controlam mais o ambiente. Dentro dele, a sombra começa a se mover. Memórias esquecidas, sensações antigas, sentimentos que nunca tiveram nome. Jung descrevia isso como a revanche do inconsciente. Quanto mais se tenta manter o controle absoluto, mais o caos interno se organiza para romper a superfície. E o Heyoka, sem saber exatamente como, torna-se o gatilho desse movimento. Surge então uma fissura delicada, quase poética, uma dúvida que não pode ser silenciada com arrogância nem com charme. Por que esse outro não reage como todos os outros? Por que não há submissão nem confronto? Essa pergunta começa a corroer o centro da psique narcisista, porque ela não encontra resposta no repertório habitual de manipulação. E enquanto essa pergunta ecoa, algo começa a mudar também em quem observa, porque acompanhar esse processo é sentir no próprio corpo a diferença entre presença e jogo psicológico. É perceber que força verdadeira não está em dominar o outro, mas em sustentar a própria integridade emocional sem precisar provar nada. Esse entendimento ainda é sutil, quase invisível, mas ele já começou a operar por baixo da narrativa consciente. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, guia prático e chocante para desarmar o narcisista sem discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Quando a engrenagem começa a falhar, o narcisista não percebe de imediato que perdeu o controle. Ele sente primeiro no corpo uma tensão difusa, uma inquietação que não se resolve com conquista, poder ou atenção. Algo que não responde aos velhos comandos. Jung dizia que o corpo é o primeiro território onde a verdade reprimida se manifesta, muito antes de qualquer compreensão racional. E é ali que o colapso começa, silencioso. O ego inflado sempre acreditou que comandava tudo, mas o inconsciente nunca foi submisso. O ponto cego é justamente esse acordo falso que o narcisista fez consigo mesmo. Acreditar que poderia amputar partes da alma sem consequências. Emoções negadas não desaparecem. Elas se organizam, elas aprendem a esperar. E quando encontram uma brecha, retornam com uma força que não pode ser negociada. O Heyoka não provoca esse retorno por intenção consciente. Ele não deseja a queda do outro. Ele apenas não sustenta a ilusão. E isso é devastador, porque o narcisista vive de reflexos. Ele precisa se ver nos olhos alheios para confirmar sua existência. Quando esse reflexo não vem, surge um vazio que não pode ser preenchido com performance, apenas com verdade. Há um momento específico em que a mente do narcisista começa a girar em círculos. Ele revisita conversas, tenta reinterpretar gestos, busca falhas que expliquem por que não conseguiu afetar aquele outro, mas não encontra nada concreto. O problema não está fora, está dentro, e essa percepção, mesmo que ainda inconsciente, gera pânico. Jung descrevia isso como o início da dissolução da persona. A tríade sombria sempre acreditou que vulnerabilidade era fraqueza. Mas o que nunca foi compreendido é que a verdadeira fragilidade nasce da rigidez extrema. Quanto mais alguém se recusa a sentir, mais frágil se torna diante do inesperado. O Heyoka representa o inesperado absoluto. Ele não segue scripts emocionais conhecidos. Ele não dança conforme a música do controle. Nesse ponto, o narcisista começa a projetar, acusa, desqualifica, tenta inverter papéis. Mecanismos antigos entram em ação com mais intensidade.
mas algo mudou. Essas estratégias não encontram eco, não geram culpa, nem medo, nem submissão. Apenas retornam ao emissor como um som que se perde no vazio. E o vazio, para quem sempre fugiu de si, é aterrador. Jung afirmava que aquilo que mais nos irrita no outro é muitas vezes aquilo que não aceitamos em nós mesmos. O Heyoka, ao permanecer inteiro, desperta no narcisista uma fúria difícil de explicar. Não porque o outro o atacou, mas porque revelou sem palavras a existência de algo autêntico que ele próprio não consegue acessar. Começam então os lapsos, pequenas incoerências internas. O narcisista se percebe cansado de sustentar personagens. Sente um peso estranho ao acordar. Perde o brilho automático que costumava encantar. Ninguém ao redor entende exatamente o que está acontecendo, mas algo mudou no campo invisível. O inconsciente começou a cobrar a dívida emocional acumulada ao longo de anos. Ao mesmo tempo, quem observa esse processo sente um deslocamento interno, uma percepção nova de que não é preciso reagir para existir, de que o silêncio pode ser uma forma elevada de poder, de que presença não é ausência de emoção, mas consciência profunda dela. Essa compreensão ainda não se cristalizou, mas já começa a redesenhar limites internos. E é exatamente aqui que a espiral se aprofunda, porque o ponto cego não foi totalmente revelado ainda. Ele apenas começou a pulsar. Algo maior se prepara nos bastidores da psique, algo que, quando vier à tona, não permitirá retorno ao estado anterior. E mesmo sem entender completamente, o espectador já sente. Não há como sair ileso desse encontro. Há uma fase em que o narcisista começa a desconfiar de si mesmo, ainda que jamais admita isso em voz alta. A dúvida não se formula em palavras claras. Ela aparece como irritação difusa, como um incômodo que não encontra objeto. Jung explicava que quando o ego perde a sensação de domínio, ele cria sintomas para mascarar a falha interna. O mal-estar passa a ser projetado no mundo, mas a origem permanece escondida. O ponto cego se fortalece justamente porque nunca foi nomeado. Ele é a parte infantil ferida, a vergonha primitiva, a sensação de não ser suficiente que precisou ser soterrada para que a persona grandiosa pudesse existir. Toda a estrutura narcísica é uma fortaleza construída ao redor dessa ferida. O Heyoka não tenta invadir a fortaleza. Ele apenas deixa de protegê-la com o próprio olhar. Quando o narcisista percebe que não está sendo alimentado emocionalmente, ele tenta intensificar a presença. Fala mais alto, exagera gestos, dramatiza conflitos, mas algo escapa. A resposta que costumava vir não vem. O outro não se contrai, não se expande, não se molda, permanece inteiro. Essa integridade silenciosa é profundamente ofensiva para quem vive de fragmentar os outros para se sentir inteiro. Jung falava do choque entre o ego e o self como um encontro inevitável e traumático. O narcisista evita esse encontro a todo custo, mas o Heyoka cria as condições para que ele aconteça sem confronto direto. Ao não reagir, ao não competir, ao não se submeter, ele abre um espaço onde o inconsciente do outro começa a emergir sem controle. É nesse momento que surgem os sonhos inquietos, as fantasias estranhas, os pensamentos intrusivos. Imagens simbólicas começam a atravessar a psique narcísica. Cenas de perda, abandono, exposição. O inconsciente fala em símbolos porque a linguagem direta foi reprimida por tempo demais. Jung via nos sonhos o teatro onde a verdade ensaia sua aparição antes de subir ao palco da consciência. O narcisista acorda cansado, mesmo sem esforço físico. Algo trabalhou nele durante a noite. A mente tenta ignorar, mas o corpo registra. A rigidez começa a cobrar seu preço. Emoções antigas pedem passagem, não como sentimentos claros, mas como peso, como ansiedade sem nome, como uma sensação de estar sendo observado por algo interno que nunca foi convidado a existir. O Heyoka não percebe plenamente o impacto que causa. Ele apenas sente que não precisa se explicar, não precisa convencer, não precisa se defender. Essa postura não nasce de indiferença, mas de alinhamento interno.
Jung descrevia isso como individuação em movimento, quando a pessoa já não depende da aprovação externa para sustentar sua identidade. E é justamente isso que ameaça a tríade sombria, porque onde não há dependência emocional, não há alavanca. O narcisista tenta encontrar fissuras, tenta provocar reações, tenta desorganizar o campo emocional do outro, mas encontra limites firmes e silenciosos. Não muros agressivos, mas fronteiras claras. Isso gera frustração profunda. A frustração é um território perigoso para quem nunca aprendeu a senti-la. Ela ativa a sombra com força. Raiva, inveja, desprezo surgem misturados, mas agora não encontram saída eficaz. Jung alertava que a sombra reprimida, quando não integrada, tende a se tornar destrutiva para o próprio sujeito. O narcisista começa a se sabotar sem perceber. Pequenas decisões erradas, lapsos de julgamento, impulsos que comprometem a imagem cuidadosamente construída. O controle começa a falhar nos detalhes. Nada ainda é explícito, mas a sensação de domínio absoluto se perde. Algo escapa por entre os dedos. O ponto cego começa a se mover da periferia para o centro da experiência psíquica. Quem acompanha esse processo começa a sentir um deslocamento interno profundo, uma mistura de compaixão e clareza. Compaixão por perceber a dor que sustenta a máscara. Clareza por entender que não é sua função curar o outro às custas de si mesmo. Esse entendimento não é intelectual. Ele se instala no corpo, como um alívio silencioso. A espiral continua se aprofundando porque ainda há resistência. O narcisista tenta racionalizar, cria narrativas, busca culpados externos, mas a inquietação persiste. O inconsciente já foi ativado. E quando isso acontece, não há retorno simples. Jung dizia que o processo de individuação, uma vez iniciado, exige continuidade. Interrompê-lo gera sofrimento maior. O ponto cego agora pulsa como um nervo exposto. Qualquer estímulo o ativa. O narcisista sente vergonha sem entender por quê. Sente medo sem objeto claro. Sente uma vontade estranha de desaparecer ou de dominar ainda mais. Esses impulsos contraditórios se chocam internamente, criando um caos silencioso. O Ryoka permanece, não como provocador, mas como testemunha. Sua presença funciona como um campo onde a verdade interna do outro se revela sem maquiagem. Não há julgamento explícito, e isso é o mais perturbador. Porque sem acusação externa, o narcisista começa a ouvir sua própria voz interna, aquela que foi silenciada por décadas. E enquanto essa voz começa a emergir, algo também se reorganiza em quem observa. Uma sensação de retorno a si mesmo, de recuperar partes que antes eram entregues para manter a paz, agradar ou sobreviver. Esse movimento ainda é sutil, mas é irreversível. Algo foi visto, algo foi sentido. E mesmo sem conclusão, a transformação já está em curso, operando abaixo da superfície consciente, aguardando o próximo desdobramento. Há um ponto em que o narcisista passa a sentir que o mundo perdeu a nitidez. Nada externo mudou de forma concreta, mas a percepção interna já não responde como antes. Aquilo que costumava gerar excitação agora soa vazio. Conquistas parecem ocas. Elogios não preenchem. Jung descrevia esse estado como a fadiga da persona, quando a máscara já não consegue sustentar a pressão de existir sem contato com o self. O ponto cego começa a se revelar não como uma ideia, mas como uma sensação antiga, um eco de infância, uma solidão primária, uma vergonha sem rosto. O narcisista não sabe nomear isso porque nunca teve permissão para sentir. Sentir era perigoso. Sentir ameaçava a sobrevivência psíquica. Então, o sentir foi trocado pelo controle. Agora, sem o alimento do controle, o sentir retorna como uma maré escura. O Ryoka não interpreta, não explica, não aponta, ele sustenta o espaço. Jung falava da função transcendente como esse campo onde opostos podem coexistir sem se aniquilar. A presença Ryoka cria exatamente isso, um espaço onde o narcisista não encontra espelhos distorcidos, apenas a própria imagem devolvida sem intenção. Essa neutralidade não é fria,
é profundamente viva. Diante disso, o narcisista tenta reativar antigos pactos emocionais, tenta seduzir com histórias, tenta dominar com ironia, tenta ferir para provocar reação. Mas o campo permanece estável. Não há escalada, não há colapso externo, apenas continuidade. E essa continuidade é insuportável para quem sempre viveu de picos emocionais. O inconsciente, percebendo que as defesas habituais falham, começa a reorganizar símbolos. Surgem fantasias de queda, de exposição, de abandono. O narcisista se percebe observado por dentro. Uma sensação de nudez psíquica aparece. Jung dizia que o olhar do inconsciente é mais penetrante do que qualquer julgamento externo. Não acusa, revela. Essa revelação vem acompanhada de raiva. Uma raiva antiga, acumulada, sem direção. Não é raiva do outro, é raiva de si, da própria fragilidade negada, da dependência nunca admitida. Mas como essa raiva não encontra alvo, ela implode, transforma-se em ressentimento silencioso, em desprezo difuso, em cansaço existencial. Ao mesmo tempo, o reioca sente algo diferente acontecer em si. Não orgulho, não triunfo, sente um enraizamento mais profundo, como se cada tentativa de desestabilização reforçasse sua própria coerência interna. Jung chamaria isso de alinhamento com o eixo do self, quando a pessoa deixa de reagir a partir da ferida e passa a responder a partir da totalidade. Esse alinhamento muda a atmosfera do encontro. O narcisista percebe que não consegue mais invadir, nem colonizar emocionalmente. Não há abertura para jogos de poder. Não há necessidade de provar valor. Esse fechamento não é defensivo, é orgânico. E tudo que é orgânico assusta quem vive de artifícios. Começa então um movimento mais sutil. O narcisista tenta se afastar emocionalmente, como se a distância pudesse restaurar o controle. Mas a distância não apaga o que foi ativado. O ponto cego já foi tocado. O inconsciente já registrou a experiência de não ser o centro. Isso cria uma fissura permanente na estrutura narcísica. Jung afirmava que a psique busca totalidade, mesmo quando o ego resiste. Uma vez que a sombra foi provocada, ela exige integração ou produz sofrimento crescente. O narcisista se vê preso entre duas dores, a dor de sentir e a dor de continuar fugindo. Nenhuma das duas oferece alívio imediato. Os dias passam e algo se altera na qualidade do tempo interno. O narcisista sente que o futuro perdeu brilho. Projetos não entusiasmam, planos soam mecânicos. O vazio começa a se insinuar não como ausência, mas como presença opressiva. Esse vazio é o espaço onde o self tenta emergir, mas ainda não encontra linguagem. O reioca não ocupa esse vazio. Ele não tenta preenchê-lo com sentido externo. Ele respeita o silêncio. Jung dizia que o silêncio é o laboratório da transformação psíquica. É nele que os conteúdos inconscientes se reorganizam sem interferência do ego. Esse silêncio sustentado torna-se um espelho ainda mais potente. Há momentos em que o narcisista quase toca algo verdadeiro, um lampejo de tristeza, uma sensação de perda, uma memória borrada. Mas o medo é imediato. O ego se retrai. Surgem defesas automáticas. Sarcasmo, desprezo, grandiosidade. Só que agora, essas defesas soam ocas, até para quem as utiliza. O ponto cego já não está totalmente cego. Ele se tornou um contorno incômodo, uma presença periférica constante. Não foi revelado por palavras, mas por ausência de jogo. Isso muda tudo, porque o narcisista percebe, mesmo sem admitir, que existe um tipo de força que não pode ser manipulada. Quem acompanha esse processo sente uma mudança profunda na própria percepção de poder. Entende que poder não é impacto, mas coerência. Não é reação, mas presença. Não é vencer, mas não se perder. Essa compreensão se instala como um conhecimento silencioso, difícil de explicar, mas impossível de desaprender. A espiral segue descendo porque ainda há resistência, ainda há medo, ainda há apego à persona. Nada se resolve aqui, nada se fecha. O que existe é um campo aberto, carregado, vibrando com possibilidades de ruptura e de verdade. Algo foi ativado.
algo foi visto. E a partir desse ponto, mesmo o retorno à antiga normalidade carrega uma rachadura invisível que não pode mais ser ignorada. Há um momento em que o narcisista percebe que já não consegue retornar ao estado anterior, mesmo que tente convencer a si mesmo de que nada aconteceu. A experiência de não ser central, de não ser necessário, de não ser capaz de provocar resposta, cria uma marca interna. Jung diria que certos encontros deixam um complexo ativado, e um complexo ativado nunca dorme completamente. Ele apenas aguarda. O ponto cego agora se manifesta como um desconforto constante, uma sensação de estar deslocado do próprio personagem. O narcisista continua atuando socialmente, mas algo perdeu o encaixe. As palavras saem, mas não convencem nem a si mesmo. O sorriso aparece, mas não aquece. A performance segue, porém, sem alma. A persona começa a ranger por dentro. O Heyoka não observa com frieza. Ele sente o campo mudar. Percebe que não precisa fazer nada para que o outro revele suas fissuras. Jung ensinava que quando alguém está alinhado com o próprio centro, o entorno inevitavelmente se reorganiza. Não por imposição, mas por ressonância. O equilíbrio interno cria perturbação onde havia rigidez artificial. Essa perturbação desperta no narcisista uma inquietação quase infantil, uma vontade de ser visto de verdade e, ao mesmo tempo, um terror absoluto de sê-lo. Essa ambivalência gera confusão interna. Aproximação e afastamento se alternam. Momentos de tentativa de conexão sincera surgem, seguidos por ataques defensivos. O ego luta para não perder o controle. A tríade sombria sempre confundiu intensidade com intimidade. Mas agora, diante do Heyoka, a intensidade não gera vínculo. O drama não cola. A manipulação não cria adesão. O outro permanece inteiro, não capturado. Isso confronta uma crença profunda, a de que todo ser humano pode ser dominado emocionalmente se pressionado da forma certa. Jung afirmava que quando uma crença inconsciente é quebrada, a psique entra em estado de desorganização criativa. É um território perigoso, mas fértil. O narcisista se encontra exatamente aí. Sem saber, pisa num solo instável, onde antigos mapas não funcionam mais. O ponto cego começa a se transformar em ponto sensível. Sensível não no sentido de empatia consciente, mas de vulnerabilidade crua. Qualquer gesto neutro do Heyoka agora é interpretado como ameaça. Não porque seja agressivo, mas porque lembra ao narcisista aquilo que ele não consegue ser, íntegro sem depender do outro. Essa comparação silenciosa corrói a grandiosidade mais do que qualquer crítica explícita. O narcisista tenta então diminuir o outro internamente. Desqualificar, rotular, reduzir. É uma tentativa desesperada de restaurar a hierarquia psíquica. Mas essas narrativas internas já não convencem totalmente. Algo nelas soa forçado. O inconsciente começa a perceber a manobra. E quando o inconsciente percebe, ele não esquece. O Heyoka, por sua vez, sente um chamado estranho para aprofundar ainda mais o próprio silêncio. Não como fuga, mas como refinamento. Ele percebe que cada palavra desnecessária alimentaria o jogo antigo. Então escolhe menos, fala menos, reage menos, sente mais. Jung chamaria isso de economia psíquica, quando a energia deixa de ser desperdiçada em conflitos estéreis. Essa economia cria um contraste ainda maior. O narcisista sente que está gastando energia demais para obter cada vez menos retorno. Isso gera exaustão, uma exaustão que não vem do trabalho externo, mas da luta interna constante para manter a imagem. A máscara pesa, começa a machucar o rosto que a sustenta. Em alguns instantes raros, o narcisista quase admite a própria dor, quase permite que algo verdadeiro emerja, mas o medo de colapsar é imediato, porque admitir dor significaria questionar toda a estrutura construída. Jung dizia que o ego prefere o sofrimento conhecido ao caos do desconhecido. Então, a porta se fecha novamente, mas com mais força do lado de dentro. O ponto cego agora não é mais invisível.
ele é evitado ativamente. Isso é significativo, porque aquilo que é evitado conscientemente já começou a ganhar forma. O narcisista sente que há algo ali que poderia desmontá-lo se olhado diretamente. E essa sensação gera vigilância interna constante que consome ainda mais energia. O tempo passa e o encontro com o Heyoka continua ecoando mesmo na ausência física. O narcisista se pega pensando nele, irritado com a própria obsessão. Tenta apagar, mas não consegue. A experiência se tornou simbólica. Representa tudo aquilo que ele não controla, tudo aquilo que não reage, tudo aquilo que não precisa dele. Jung explicava que símbolos autênticos não se dissolvem com explicações racionais. Eles permanecem ativos até serem integrados. O Heyoka, para o narcisista, torna-se um símbolo vivo do self reprimido. Não como ideal, mas como ameaça existencial. Isso aprofunda ainda mais a crise interna. Quem observa de fora talvez não perceba nada. Tudo parece normal, mas por dentro, uma guerra silenciosa acontece. O narcisista oscila entre o desejo de destruir esse símbolo e a curiosidade mórbida de compreendê-lo. Essa ambivalência gera sofrimento psíquico intenso. Não há vitória possível nesse conflito sem transformação. O Heyoka sente em si uma mudança definitiva. Percebe que não pode mais voltar a relações baseadas em troca emocional desigual. Algo nele se reorganizou. Limites se tornaram naturais, não impostos. Jung dizia que quando a individuação avança, certas dinâmicas simplesmente deixam de ser possíveis porque não encontram mais correspondência interna. Essa percepção traz alívio e, ao mesmo tempo, uma estranha melancolia, porque ver o outro se debater contra a própria sombra desperta compaixão. Mas a compaixão agora não leva ao autoabandono. Ela existe sem sacrifício. E isso é novo, profundamente novo. A espiral continua girando. Nada se resolve. Nada se fecha. O ponto cego pulsa com mais intensidade. O silêncio se torna mais denso. Algo se aproxima, ainda sem forma clara. Uma verdade que não pode ser forçada, apenas permitida. E enquanto isso, tanto o narcisista quanto quem observa seguem sendo empurrados para territórios internos, onde antigas certezas não oferecem mais abrigo. Há um estágio em que o narcisista começa a sentir vergonha sem memória. Não há cena clara, não há fato recente que explique o peso no peito. É uma vergonha arcaica, anterior às narrativas, anterior às justificativas. Jung descrevia esse tipo de afeto como um fragmento psíquico não integrado, algo que foi expulso cedo demais da consciência e que retorna quando as defesas enfraquecem. O encontro com o Heyoka abriu exatamente essa fresta. Essa vergonha não pede perdão nem explicação. Ela apenas existe e por isso é insuportável. O narcisista tenta rapidamente transformá-la em raiva, porque a raiva dá sensação de movimento e poder. Mas a raiva não se sustenta sozinha. Ela cai no vazio, e o vazio devolve a pergunta que ninguém quer ouvir por dentro. O que está faltando em mim? O ponto cego começa a assumir contornos mais definidos, não como um conceito, mas como uma ausência sentida, uma ausência de calor interno, de continuidade emocional, de enraizamento. O narcisista percebe que sempre viveu em picos, em extremos, em performances, nunca em presença contínua. Jung diria que faltou eixo, faltou contato com o centro organizador da psique. O Heyoka encarna exatamente esse centro sem anunciá-lo. Ele não diz quem é, ele não se afirma, ele apenas é. E isso desorganiza profundamente quem construiu a identidade inteira a partir de afirmações externas. O narcisista sente que está diante de algo que não pode copiar, não pode roubar, não pode simular. Algo que não responde à lógica da persona. Começam então tentativas mais sofisticadas de invasão psíquica. O narcisista tenta despertar culpa sutil, tenta acionar empatia excessiva, tenta provocar compaixão que leve à fusão emocional. São movimentos inconscientes, aprendidos ao longo da vida. Mas o campo não cede. O Heyoka sente a tentativa e não reage a partir da ferida.
Isso é decisivo. Jung falava que quando um complexo não encontra resposta complementar no outro, ele perde força. É exatamente isso que acontece. Os gatilhos lançados pelo narcisista não encontram solo fértil, caem no vazio, e o vazio, mais uma vez, devolve tudo para a origem. O próprio narcisista passa a ser o alvo de seus mecanismos. Esse retorno é doloroso. O narcisista sente confusão mental, lapsos de atenção, dificuldade de manter a narrativa interna coesa. Pensamentos se fragmentam, emoções surgem sem nome. A sensação de identidade contínua começa a falhar. Não é ainda um colapso, mas é uma rachadura estrutural. Algo já não sustenta o peso da máscara. O Heyoka, por sua vez, percebe que sua própria sombra também está sendo tocada. Não como ameaça, mas como convite. Ver o outro se desorganizar desperta memórias antigas de quando ele mesmo tentou se adaptar demais, se moldar, se apagar para manter vínculos. Essa lembrança não dói mais, ela apenas confirma o caminho percorrido. Jung dizia que a verdadeira maturidade psíquica surge quando conseguimos olhar para a própria sombra sem nos perder nela. O Heyoka sente isso acontecer, uma integração silenciosa, uma sensação de inteireza que não depende do comportamento do outro. Isso reforça ainda mais o campo de estabilidade que tanto perturba o narcisista. O narcisista começa então a experimentar algo próximo do luto, não por alguém externo, mas pela perda inconsciente da ilusão de controle absoluto. Esse luto não é reconhecido. Não há choro claro. Há apenas um cansaço profundo, uma sensação de ter chegado ao limite de uma estrada que não leva mais a lugar nenhum. Em alguns momentos, surge uma pergunta quase infantil. E se eu simplesmente parasse? Parasse de atuar, de controlar, de provar? Essa pergunta assusta imediatamente, porque parar significaria cair no desconhecido interno. E o desconhecido sempre foi evitado. Jung afirmava que o medo do inconsciente é, no fundo, medo de perder a imagem idealizada de si. O ponto cego agora se comporta como um ímã. Tudo gira em torno dele. O narcisista tenta evitá-lo, mas cada movimento o aproxima mais, porque evitar exige atenção constante. E onde vai a atenção, vai a energia psíquica. O próprio esforço de fuga fortalece aquilo que se quer negar. O Heyoka não observa isso como estratégia. Ele apenas sente que algo irreversível foi colocado em movimento. Não há satisfação nisso, há responsabilidade, porque sustentar a própria integridade diante do colapso alheio exige maturidade emocional. Jung alertava que despertar conteúdos inconscientes no outro, sem estar ancorado no próprio self, pode ser perigoso. O Heyoka sente o peso desse limite. Por isso, ele se recolhe ainda mais à presença simples. Menos palavras, menos explicações, mais silêncio habitado. Esse silêncio não abandona, ele apenas não interfere. E isso cria uma atmosfera quase ritualística, onde cada gesto ganha significado ampliado. O narcisista sente essa densidade e não sabe como atravessá-la. O tempo interno do narcisista começa a se distorcer. O passado retorna em flashes desconectados. O futuro perde forma. O presente pesa. Jung descrevia esse estado como uma suspensão temporal típica de processos profundos de transformação psíquica. Mas transformação exige rendição, e a rendição ainda não aconteceu. Há resistência, muita resistência. O ego luta para se reafirmar, tenta provar superioridade, tenta buscar novos espelhos, tenta substituir rapidamente o campo que o desorganizou. Mas a marca permanece. Algo foi visto, algo foi sentido. E mesmo novos jogos carregam a sombra desse encontro silencioso. Quem acompanha essa travessia sente uma mudança definitiva na própria relação com o poder. Entende que poder real não é provocar reação, mas sustentar verdade. Não é dominar o campo, mas permanecer íntegro dentro dele. Essa compreensão não se traduz facilmente em palavras. Ela se instala como postura interna. A espiral continua, mais profunda, mais lenta, mais densa. Ainda não há resolução. Ainda não há colapso final nem integração consciente. O que existe é um campo carregado de tensão criativa, onde o ponto cego pulsa com força crescente
repente, e o silêncio se torna cada vez mais eloquente. Algo se aproxima, algo que não pode ser apressado, algo que exige atravessamento. E ninguém sai ileso quando a psique é convidada a se encontrar consigo mesma. Há um instante em que o narcisista percebe que sua própria mente se tornou um território instável. Pensamentos que antes obedeciam a uma lógica clara, agora se contradizem. Certezas se desfazem antes de se completarem. Jung descrevia esse fenômeno como a perda temporária da hegemonia do ego, quando conteúdos autônomos do inconsciente começam a circular sem permissão. Não é loucura, é transição. Mas para quem viveu do controle absoluto, essa transição soa como ameaça de aniquilação. O ponto cego já não se esconde nas margens. Ele ocupa o centro do campo interno como uma presença muda. Não acusa, não explica, não exige, apenas observa. O narcisista sente esse olhar interno como um peso constante. Não é julgamento moral, é exposição existencial. Algo dentro dele sabe que não há mais como fingir que não vê. O Heyoka percebe essa mudança no ar, não pelos gestos do outro, mas pela densidade do silêncio entre eles. O espaço se torna mais espesso, mais carregado de sentido. Jung falava que certos encontros criam campos simbólicos onde o inconsciente coletivo se manifesta. O Heyoka sente que não é mais apenas uma relação entre duas pessoas. Algo maior atravessa aquele vínculo. O narcisista tenta, então, racionalizar a experiência. Busca teorias, diagnósticos, rótulos. Tenta reduzir o impacto a conceitos externos. Mas a mente lógica não alcança o núcleo do que está acontecendo, porque o que se move agora pertence ao domínio do símbolo, não da explicação. E símbolos não se dissolvem com argumentos. Essa frustração intelectual aprofunda o desconforto. O narcisista sente que perdeu uma ferramenta importante, a capacidade de explicar tudo para manter distância emocional. Jung dizia que quando a mente racional falha, a alma exige atenção. E a alma não aceita atalhos, ela pede presença total. O ponto cego começa a se revelar como uma ausência de amor próprio genuíno, não o amor exibido, performático, condicionado à admiração externa, mas o amor silencioso, interno, que sustenta a existência mesmo quando ninguém está olhando. Essa ausência é sentida como um buraco antigo. O narcisista percebe, talvez pela primeira vez, que nunca se sentiu verdadeiramente acompanhado por si mesmo. O Heyoka, ao sustentar sua própria presença interna, torna essa ausência ainda mais evidente. Não por contraste intencional, mas por ressonância. Jung afirmava que a psique reconhece o que lhe falta quando entra em contato com aquilo que já foi integrado no outro. Esse reconhecimento não é gentil. Ele fere antes de curar. O narcisista oscila entre fascínio e repulsa. Há algo no Heyoka que atrai profundamente porque toca uma possibilidade esquecida de inteireza. Ao mesmo tempo, essa atração ameaça destruir a identidade construída. Então surge o impulso de atacar, afastar, desqualificar. Mas o ataque não encontra resistência. Cai novamente no vazio. Esse vazio começa a se tornar o verdadeiro antagonista. Não é o outro, é o espaço interno onde não há mais distração possível. O narcisista se percebe sozinho consigo mesmo. E essa solidão não é física, é ontológica. Jung dizia que a solidão mais profunda é aquela sentida quando nos afastamos do próprio self. É essa solidão que agora pede reconhecimento. O Heyoka sente a tentação de explicar, de oferecer palavras que aliviem a tensão, mas intui que qualquer explicação agora serviria apenas para reforçar a fuga. Então, escolhe confiar no processo. Confia que o inconsciente do outro sabe o caminho, mesmo que o ego resista. Essa confiança não é arrogante, é humilde, reconhece limites. O narcisista começa a experimentar microquebras na narrativa interna. Momentos breves em que admite não saber, não entender, não controlar. Esses momentos são rapidamente cobertos
cobertos por defesas, mas deixam um rastro. Jung chamaria isso de fissuras da consciência, pequenas aberturas por onde a verdade começa a infiltrar. Essas fissuras trazem sonhos mais vívidos, imagens simbólicas intensas. Água profunda, espelhos quebrados, máscaras caindo, corredores sem fim. O inconsciente trabalha incansavelmente, não para punir, mas para integrar. O problema é que integração exige rendição. E a rendição ainda assusta mais do que o sofrimento conhecido. O ponto cego agora pulsa como um chamado constante. Não há mais neutralidade possível. Ou ele será integrado, ou continuará produzindo dor em ciclos cada vez mais intensos. Jung afirmava que o inconsciente não tolera estagnação prolongada quando foi ativado. Ele empurra, pressiona, insiste. O narcisista sente isso como perseguição interna. Tenta escapar mergulhando em estímulos externos, em novas conquistas, em novos espelhos. Mas nada dura, tudo perde rapidamente o brilho. A comparação silenciosa com o campo estável do Heyoka retorna como um eco incômodo. Algo ali permanece intacto, apesar de tudo. O Heyoka, por sua vez, percebe que o processo também exige cuidado consigo. Sustentar o campo sem se perder nele. Manter limites claros para não ser sugado pela turbulência alheia. Jung alertava que quem caminha entre mundos precisa estar bem ancorado ou corre o risco de se fragmentar junto. Essa ancoragem se manifesta como simplicidade radical, menos expectativa, menos investimento emocional onde não há reciprocidade consciente, mais atenção ao próprio corpo, ao próprio ritmo, às próprias necessidades. Essa postura não é frieza, é responsabilidade psíquica. O narcisista observa essa retirada silenciosa e sente um pânico sutil, porque a retirada não vem acompanhada de rejeição explícita. Não há drama, não há acusação, apenas um afastamento natural, orgânico. Isso confronta a crença de que toda perda precisa ser espetacular para ser real. Jung dizia que as perdas mais transformadoras são aquelas que não podem ser atribuídas a um culpado externo. Elas nos obrigam a olhar para dentro. O narcisista sente isso agora. Não há ninguém para culpar. Não há injustiça clara. Há apenas a própria incapacidade de sustentar o vínculo sem controle. O ponto cego começa a se revelar como uma ferida de abandono primordial. Não o abandono factual, mas o abandono interno, quando a criança aprendeu que precisava se tornar algo para ser aceita. Essa ferida foi coberta por grandiosidade, mas nunca cicatrizou. Agora, sem os curativos habituais, ela sangra silenciosamente. O Heyoka não cura essa ferida, ele apenas não a explora, e isso é o suficiente para que ela se revele. Jung afirmava que a cura não acontece pela intervenção direta, mas pela criação de condições onde o self possa se reorganizar. O campo criado aqui é exatamente esse. A espiral continua, mais lenta, mais profunda. Não há clímax ainda, não há resolução. O que existe é um processo em andamento, irreversível. Algo foi despertado que não pode ser colocado de volta no escuro sem custo. E enquanto isso, tanto o narcisista quanto quem observa seguem atravessando territórios internos onde o antigo já não serve e o novo ainda não tem forma. O silêncio se adensa, o ponto cego chama, e a psique, fiel à sua natureza, continua empurrando em direção à verdade que ainda não pode ser dita. Há uma fase em que o narcisista passa a sentir um estranho descompasso entre intenção e efeito. Ele fala esperando impacto e recebe neutralidade. Age esperando submissão e encontra presença. Tenta provocar caos e encontra silêncio habitado. Jung descrevia esse descompasso como o início da quebra do encantamento da persona, quando o ego percebe que perdeu a capacidade de hipnotizar o próprio ambiente psíquico. O ponto cego agora se manifesta como um cansaço profundo de ser quem sempre foi. Não é arrependimento consciente, nem desejo claro de mudança. É uma exaustão sem linguagem. Manter a máscara exige energia constante, vigilância permanente, cálculo emocional contínuo.
Sem o retorno esperado, esse gasto se torna insustentável. O narcisista sente que está correndo sem sair do lugar. O Heyoka percebe esse cansaço como uma vibração no campo. Não se alegra com isso. Sente algo próximo de respeito pelo processo que se desenrola. Jung falava que toda transformação autêntica passa por uma fase de desintegração, onde o antigo precisa perder coesão antes que algo novo possa emergir. O Heyoka intui que interferir agora seria atrasar esse movimento. O narcisista tenta então um último recurso conhecido, a inversão moral. Transforma a própria instabilidade em virtude, a própria dureza em força, a própria incapacidade de sentir em superioridade. Mas essa narrativa interna já não se sustenta como antes. Soa oca até para quem a formula. Algo dentro dele reconhece a manobra e se afasta. Essa distância interna é devastadora, porque o narcisista sempre contou com a própria mente como aliada absoluta. Agora, a mente começa a questionar o próprio jogo. Pensamentos surgem como intrusos, não como instrumentos. Jung afirmava que quando o ego perde o controle da psique, ele passa a experimentar a autonomia do inconsciente como ameaça. O ponto cego se revela cada vez mais como um vazio de sentido. Não o vazio fértil da contemplação, mas o vazio árido da desconexão. O narcisista percebe que nunca se perguntou para que fazia o que fazia. Sempre houve um próximo objetivo, um próximo espelho, uma próxima conquista. Agora, sem o brilho automático, a pergunta emerge: para que tudo isso? O Heyoka, ao viver a própria vida sem responder a essa lógica, torna essa pergunta ainda mais incômoda. Não porque ofereça respostas, mas porque encarna a possibilidade de viver sem a compulsão do reconhecimento. Jung diria que isso toca o arquétipo do self, o centro organizador que dá sentido à experiência sem depender de validação externa. O narcisista sente um misto de inveja e medo diante disso. Inveja da estabilidade silenciosa, medo de perder a identidade se tentar algo semelhante. Então alterna entre aproximação e afastamento, entre curiosidade e desprezo. Essa oscilação consome energia e aprofunda a confusão interna. Os sonhos continuam intensos. Imagens de queda, de travessia, de portas que não abrem, de espelhos que devolvem rostos desconhecidos. O inconsciente insiste. Jung via nos sonhos a linguagem mais honesta da psique. Quando eles se repetem, é sinal de que algo essencial não está sendo ouvido. O narcisista tenta ignorar, mas acorda afetado, como se tivesse vivido algo real. O Heyoka sente a tentação de traduzir esses símbolos, de oferecer leitura, de iluminar caminhos, mas sabe que interpretação prematura pode se tornar nova defesa. Então, permanece. Confia que a própria psique do outro encontrará suas imagens guia quando estiver pronta. Essa confiança é um ato de respeito profundo pelo processo alheio. O narcisista começa a perceber falhas na própria empatia instrumental. Aquilo que antes era usado para manipular agora não responde com a mesma precisão. Há ruído, há erro, há atraso. Jung diria que o afeto reprimido retorna de forma distorcida, interferindo nas funções psíquicas superiores. O resultado é uma sensação de perda de habilidade. Essa perda é sentida como humilhação interna, não exposta, não compartilhada, apenas sentida. O narcisista se fecha ainda mais, tentando preservar o que resta da imagem. Mas o fechamento não traz alívio, traz isolamento. E o isolamento intensifica o contato com o ponto cego, agora impossível de ignorar. O Heyoka percebe que o campo pede ainda mais simplicidade, menos presença ostensiva, mais coerência interna. Ele ajusta o próprio ritmo, respeita o próprio limite, mantém distância saudável. Jung alertava que a proximidade excessiva em processos inconscientes pode gerar fusão destrutiva. O Heyoka sente isso e recua sem culpa. Esse recuo é vivido pelo narcisista como abandono silencioso. Não há ruptura explícita, não há drama, apenas a percepção de que o outro não está mais disponível para o jogo. Isso ativa a ferida primordial com força. Uma sensação antiga de não ser escolhido, não ser suficiente, não ser visto. Essa dor não encontra palavras.
apenas pulsa. O ponto cego agora se apresenta como uma pergunta sem resposta. Quem eu sou quando ninguém reage? Essa pergunta ecoa nos intervalos do pensamento, nos momentos de silêncio, nos instantes antes do sono. Jung dizia que certas perguntas não pedem respostas imediatas, mas transformação da consciência que as sustenta. O narcisista ainda não sabe disso, mas está sendo empurrado nessa direção. Há resistência, sempre há. O ego tenta se reafirmar, tenta buscar novos palcos, novas audiências. Mas a experiência com o Heyoka deixou uma marca comparativa. Algo sempre parece artificial agora, algo sempre falta. A satisfação é curta, o vazio retorna mais rápido. O Heyoka, por sua vez, sente uma integração mais profunda da própria sombra. Percebe que não precisa salvar, explicar ou corrigir o outro para validar a própria jornada. Isso traz uma serenidade nova, menos reativa, mais enraizada. Jung chamaria isso de amadurecimento do ego em relação ao self. Essa serenidade altera o campo novamente. O narcisista percebe que não consegue mais provocar turbulência. A calma do outro não é passividade, é densidade, é presença que não se move com facilidade. Isso gera um respeito involuntário misturado com ressentimento. Uma combinação difícil de sustentar. O ponto cego pulsa agora como um limiar. Algo precisa atravessar, algo precisa ceder. Ainda não é possível saber o que. Não há clareza, há apenas pressão interna crescente. Jung afirmava que quando a psique chega a esse ponto, qualquer tentativa de retorno ao estado anterior aumenta o sofrimento. O movimento precisa continuar. O silêncio entre os dois se torna quase sagrado. Cada encontro carrega uma tensão invisível, como se algo estivesse prestes a acontecer sem aviso. O narcisista sente isso e teme. O Heyoka sente e confia. Essa diferença de postura define tudo. Nada se resolve aqui, nada se fecha. A espiral continua, mais lenta, mais profunda, mais exigente. O ponto cego está à beira de se tornar visível, mas ainda protegido por camadas de defesa. O silêncio sustenta, o campo aguarda. E a psique, fiel à sua natureza, segue empurrando em direção a um encontro que não pode ser evitado, apenas adiado. Há um instante final em que a psique não negocia mais. Não grita, não ameaça, não implora. Apenas coloca o indivíduo diante de si mesmo. Jung dizia que quando esse momento chega, não há mestres, inimigos ou salvadores. Há apenas a verdade interna exigindo reconhecimento. O narcisista sente isso como um silêncio absoluto, um ponto em que todas as estratégias falham ao mesmo tempo. O ponto cego, antes evitado, agora se revela como aquilo que sempre esteve no comando por trás da máscara. Não é o outro, não é o Heyoka, é a própria fragmentação interna. O choque não vem da exposição externa, mas da constatação íntima de que toda a força construída serviu para não sentir. E sentir agora torna-se inevitável. O Heyoka não permanece como figura central. Ele se dissolve no fundo do processo, como todo verdadeiro catalisador. Sua função nunca foi vencer, confrontar ou ensinar. Foi apenas sustentar a presença que permite ao inconsciente fazer seu trabalho. Jung afirmava que o verdadeiro encontro transformador não acontece entre pessoas, mas entre uma pessoa e seu self. Tudo mais é passagem. Para alguns, esse encontro leva à integração. Para outros, ao colapso defensivo. Não há garantias. Não há finais felizes universais. Há apenas a fidelidade da psique ao movimento em direção à totalidade. Resistir custa caro. Atravessar também. Mas atravessar devolve algo que nunca pode ser comprado, imitado ou roubado. Coerência interna. Quem escuta até aqui já sente que algo se rearranjou por dentro. Não porque recebeu respostas, mas porque certas perguntas agora não podem mais ser ignoradas. Esse é o sinal. Quando o silêncio começa a falar mais alto que o ruído externo, o processo já começou. E uma vez iniciado, não há retorno confortável ao que era antes. Jung chamava isso de chamado à individuação. Não é um caminho para poucos especiais, mas uma exigência da alma quando a vida simbólica é ativada. O ponto cego não é o fim,
é o portal. Atravessá-lo não destrói quem você é, destrói apenas aquilo que você precisou se tornar para sobreviver. E o que fica depois, isso nenhum narcisista consegue controlar.